Web TV Marte, de Tietê para o mundo. É papo reto! Olá, meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Olha, a gente chegando aqui mais uma terça-feira, hoje, dia 31 de março, o mês se encerrando, mas nossa produção não para. Tema de hoje, Paixão de Cristo 2026. Não saia daí não, a diretora já está no estúdio. Muito bem, meus amigos internautas. E aí, como vocês estão aí do outro ladinho da tela? Como foi o final de semana? Foi bem? Gente, eu passei aqui, ó, com a Sofia aqui ensaiando mais um domingão, mas foi bom demais. Sofia, seja muito bem-vinda. Para quem não conhece, daqui é Sofia Moraes, a nossa diretora da Paixão de Cristo 2026, que vai ser encenada essa semana em Jumirim e Tietê. Sofia, seja bem-vinda. Muito obrigada, Edson. Muito obrigada a todos os espectadores da TV Marte. Estou muito feliz pela oportunidade de poder falar um pouquinho mais da nossa paixão aqui para vocês. Gente, e quem nos acompanha sabe que o trabalho da Sofia não começou hoje, mas para quem ainda não conhece ela, nós vamos conhecer um pouquinho mais do trabalho dela, da companhia, né, dessa história da Paixão de Cristo. Fala um pouquinho, Sofia, quantos anos já de teatro, né? E a companhia assumiu há quanto tempo a encenação da Paixão de Cristo? De teatro, eu estou nessa estrada aí do teatro tem 20 anos já, começa já denunciando um pouquinho da idade aqui. Eu estava nascendo. Exato, 20 anos já. Eu já tinha começado na dança um pouquinho antes, mas profissionalmente mesmo o teatro tem um pouco menos de tempo, né? Eu me considero assim profissional do teatro a partir dali do ano de 2009, que foi quando a gente realmente começou, principalmente nas produções pesadas da Paixão de Cristo. Meu primeiro contato mesmo com o espetáculo teatral foi dentro desse cenário da Paixão de Cristo. E a companhia Palavra de Arte, ela passou a assumir toda a produção, a direção e todas as questões técnicas da Paixão de Cristo a partir do ano de 2013. E durante esse tempo, que nem você falou, olha, eu me sinto profissional a partir de 2009, né? Sim. A Paixão de Cristo, para quem é aqui de Tietê aqui, sabe que ela era encenada antes por um outro grupo, qual vocês também faziam parte, né? Isso, o grupo teatral Luma. Luma. Sim. Aí depois passou para vocês em 2013. 2013 passou a ter toda a produção da companhia Palavra de Arte, né? Em 2012 eu assumo ali pela primeira vez a direção geral do espetáculo, e que até então era direção artística. De 2009 até 2012 era direção artística, e a partir de 2013 que a companhia Palavra de Arte de fato começou a assumir toda essa questão da produção e toda a correria que envolve mesmo. Nossa, faz tempo, né? A gente fala assim, ó, 2013, né? Pô, já são aí 13 anos de Parece estrada, pouco, né? mas quando a gente para pensar, passou muito rápido e tem muito tempo já, né? E é interessante que, na verdade, a companhia Palavra de Arte, ela surge neste momento em que 99% da equipe que produzia a Paixão de Cristo, ali de 2007, digamos assim, até 2012, queria continuar. E então, esse 99% da equipe fez com que a companhia Palavra de Arte nascesse. Toda a companhia precisa de um nome. E aí a gente passou a ter a Paixão de Cristo como um carro-chefe, né? E toda essa equipe veio daquela época, o Marco Ferraz, o Luiz Xavier, a Joyce Monteiro. E aí a família foi só aumentando, né? Essa parte de produção foi só aumentando. Hoje temos muitas pessoas que vieram a partir dessa parceria, Companhia Palavra de Arte, e a gente já está na estrada, faz o cálculo aí, tem 13 anos. 13 anos. 13 anos? 13. É isso. Rapaz, é tempo, né? É tempo. Falar na Joyce, a Joyce é autora, né? Ela que escreveu o texto desse ano novamente, né? Sim, novamente. E eu conversei um pouquinho com a Joyce. Vamos ver aí que a Joyce aí nos conta um pouquinho. Muito bem, meus amigos, aí, ó, que nem eu falei, aqui assim, aqui
entre uma encenação e outra. Nós estamos conversando aqui com os personagens dessa história aqui. Vamos colocar a turma do bastidor, os principais. E claro que agora nós vamos conversar com a nossa amiga Joyce, autora do texto, né, Joyce? Olá, tudo bem todos aí? Mais um ano, Edson, mais um ano a gente vem aí com uma nova história, acho que são 10 histórias ao todo, adaptações, né? Porque a gente respeita muito a palavra, né? O que está escrito, tendo a licença poética para poder fazer o enlace, né? De uma passagem de Jesus a outra. Então tem que ter essa licença poética que não consta às vezes na Bíblia, né? E esse ano nós estamos vindo de uma forma totalmente inovadora, né? Sempre é inovador, a não ser, salva as vezes que nós temos que repetir gravações, mas sempre é inovador. Foram poucas as vezes. E esse ano nós buscamos trazer um pouquinho da cronologia da história da vida de Cristo, tendo novamente narradores, né? Já teve uma vez narradores, né? Mas era totalmente diferente, era mais atemporal, uma história mais, né? Eram narradores mais trazendo para o lado até infantil, né? Do contadores de história. E dessa vez os narradores vêm com a cronologia, as passagens de Cristo. Tudo isso respeitando muito o que está escrito. Então, são adaptações, né, que nós pegamos. Eu pego a Bíblia. Antigamente, né, até era muitas Bíblias católicas, era Bíblias, várias Bíblias, né? E era bem mais difícil. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem a internet, né, que abre algumas portas, você vai pesquisando ali, então já facilita um pouquinho, mas é difícil, porque você ligar, né, um elo ao outro, se torna um pouquinho assim, não cansativo, porque a imaginação do artista em si, né? Eu falo isso com uma emoção, é engraçado. Quando você deixa a imaginação levar, você já está ali saboreando cada parte, cada pedacinho de todo o trabalho. E essa parte de escrever o texto, de adaptar a história do Segundo Testamento, onde se encontra a vida de Jesus, é muito gostoso, né? Porque você se delicia ali, onde que eu posso, como que eu vou traduzir isso, que seja uma forma verdadeira do que está escrito, né? E aonde entra a licença poética, aonde que entra a minha permissão de mexer naquilo, porque você tem que se tomar muito cuidado, viu, Edson? Porque no público nós temos todos os tipos de pessoas, assim, de entendimento, e tem os estudados, né? Os que sabem o que está escrito. Então não dá para brincar. Mas se torna um trabalho assim grandioso, maravilhoso, principalmente por falar de Jesus, né? A história, tem os que creem, tem os que não, independente, ele é um mito, inegavelmente, para quem crê, verdadeiro e vivo. E isso, para mim, assim, não tem preço que pague, porque é tão maravilhoso, né, contar essa história mais uma vez, a paixão, o sofrimento, né? O sofrimento pelo homem, a entrega por nós, né? Então, eu queria muito que vocês viessem ver, né? Eu costumo dizer, como artista, como atriz, né? Escritora também dessa peça aí, as outras são mais infantil, mais para meus trabalhos menores, mas essa que é, mais uma vez, tão grandiosa, que não é eu que vou dar nota, é o público. Cada ator em cena não é a gente que se dá nota, é o público que dá a nota, né? Então, nós se sentiríamos muito honrados com a presença de cada um que chegasse aqui, né, em Jumirim ou em Tietê, né? Tem 2 cidades que vai apresentar essa encenação, Tietê e Jumirim, né? E nós estamos aqui no ensaio, esse sol escaldante, todo mundo ficando bronzeado, daqui para cá, aqui, né?
todo mundo bronzeadinho, por um bem maior, porque a maioria, Edson, para aguentar esse sol, estar aqui, né, esse calor intenso, ficar ali, né, o dia inteiro para o almoço, daqui a pouco volta, é por amor, né? Não é uma coisa assim, tem todos os tipos de religiões aqui, pessoas de várias religiões e tal, mas todos com um único intuito, né? Contar essa história tão maravilhosa. Gente, eu falo aí, ó, vocês estão mais que convidados, né? Estão intimados a comparecer aqui em Jumirim, dia 3 e Tietê, dia 4. Dia 5? Domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa, olha aí, eu já trocando a data. Sexta-feira Santa, aqui em Jumirim, e domingo de Páscoa na Fight, em Tietê. É isso aí. Então, venha conferir, porque eu falo, gente, está ficando sensacional. Joyce, obrigado. E que nem dizem aí, merda pra nós. Edson, merda, né? E eu que vou agradecer todos nós que estamos aqui, mais de 80 pessoas envolvidas, né? Fora as prefeituras, né, que dão apoio, incentivo para os atores, nós que temos que agradecer cada um que chegar aqui ou em Tietê no dia da apresentação, porque não existe um grande espetáculo teatral se não houver público. Então, é vocês que dão a assinatura final. É isso aí, minha gente, ó, não acabou não, o programa não para por aqui, vamos voltar à entrevista aí do estúdio aí, com a nossa diretora aqui, Sofia. Gente, eu falo que é um trabalho longo, extenso, né, de pesquisa, muito pesquisa, né, Sofia? Muita pesquisa, e é interessante, né, a gente viu tudo que a Joyce, que é a minha mãe, falou aí agora há pouco. E ela se entrega muito para as pesquisas, realmente, sabe, Edson? Quando ela escreve A Paixão, ela não é aquele momento que ela se debruça sobre todas as pesquisas, todas as fontes, todas as referências. Ela bebe a fonte da paixão de Cristo por um tempo, e é quando ela se internaliza nisso. E ela não fala mais sobre nada, sabe? É muito bonito ver a forma como ela se entrega, porque às vezes vai madrugada dentro, ela fazendo, ela escrevendo, ela não consegue parar. E é muito interessante a nossa ansiedade enquanto esse roteiro não fica pronto, né? Porque a gente fica, e o roteiro, ela, calma, tá saindo. E aí, quando vem, a gente consegue ver e já visualizar o que vai ser o espetáculo a partir do texto, a gente fala, cara, tinha que ser esse roteiro. E é muito interessante que todas as edições da Paixão de Cristo têm um viés diferente, um ponto de vista diferente. Uhum. Esse ano, por exemplo, o principal foco é mostrar o contexto histórico da época, né? Porque a gente ouve muito falar sobre a Paixão de Cristo, toda a entrega, todo o sacrifício, mas muitas vezes nos falta informação sobre o que era aquele contexto histórico, todos os conflitos que aquele povo estava vivendo naquela época, e por que culminou, por que chegou a isso, e por que eles tiveram o poder de condenar Jesus dessa forma. Então, é muito interessante o olhar que ela lançou sobre o roteiro esse ano. Sim. E nesses 13 anos, né, teve pessoas assim super mais que especiais no elenco, né? Tem um que eu falo que pode dizer que é o meninão, né? No Eterno, né? Sim. Esse ano nós tivemos uma perda, né? Sim. Uma grande perda, que é o Marcelo Grigolon. Marcelo Grigolon, ele, para quem não sabe, ele era um amigo de infância, né? Foi um amigo que viveu comigo, com os meus irmãos, na rua de casa ali, e a gente cresceu junto, né? E depois a gente se reencontrou, a gente foi vizinho por muito tempo, aí se distanciou um pouco depois que eu mudei de casa, mas nunca deixamos de nos encontrar. Na festa de aniversário dele, a gente estava sempre lá. E quando a Paixão de Cristo, teve um momento que ele passou a ter interesse pela Paixão de Cristo. E quando a Paixão de Cristo passou a fazer sentido para ele, ele integrou a equipe de uma forma fenomenal.
Eu penso que ele hoje foi uma pessoa, com certeza foi a pessoa que mais assistiu às gravações da Paixão de Cristo. Edson, tinha dias que eu saía, porque nos últimos anos de vida dele ali, né, ele morou ao lado do estúdio ali, do nosso estúdio, que é a sede da Companhia Palavra de Arte, e às vezes eu saía para ir embora e ele estava ouvindo o DVD da Paixão de Cristo. E aí, uma vez eu falei, Marcelo, você está assistindo de novo? Daí a Carmo, que é a mãe dele, falou, ele assiste o tempo todo, esse não tem noção, o tempo todo ele põe esse DVD para assistir, ele fala que quer ver a Paixão de Cristo, e ele foi uma das pessoas que mais cobrava e mais esperava que a Paixão de Cristo fosse acontecer em algum momento de novo. Todos os anos, que infelizmente, em alguns momentos, a gente tem umas pausas, né? Por exemplo, ano passado não teve, e ele foi uma das pessoas que mais cobrou. E a Paixão? Ele aparecia, Sofia, e a Paixão? E o Marcelinho era essa pessoa, esse entusiasta. Ele está nesse rol dos entusiastas da Paixão de Cristo, as pessoas que fazem com que tudo vale a pena, sabe? Que querem que aconteça, que querem que isso sempre seja levado ao público. E até a gente estava falando um pouquinho antes aqui nos bastidores, e o Luiz lembrou uma coisa interessante, que ele não aceitava fazer outro apóstolo que não fosse Mateus. Para ele era o apóstolo Mateus na Paixão de Cristo. E então ele é o nosso eterno apóstolo Mateus, Marcelinho, que infelizmente nos deixou em janeiro desse ano, bem no comecinho do ano. Foi uma notícia que abalou todos nós. E esse ano a Paixão de Cristo é em homenagem a ele, porque eu tenho certeza que de onde ele estiver, ele é uma das pessoas que mais está feliz por isso estar acontecendo de novo em Tietê, em Jumirim. Mas voltando a falar aqui do espetáculo que vai acontecer em Jumirim. Isso, em Jumirim. A primeira apresentação em Jumirim na sexta-feira. Perfeito. Como está sendo esse trabalho agora que vocês estão montando em um tempo recorde, pode-se falar, né? Recorde. É um tempo recorde. Assim, a Companhia Palavra de Arte, de certa forma, está muito acostumada a trabalhar sob pressão. Eu não sei se coincidentemente ou não, mas a grande maioria das vezes as coisas acontecem assim. Olha, vai acontecer, queremos fechar, vai fazer, daqui 2 meses, pode ser? Aí a gente corre atrás. Então a gente está... Eu acho que todo artista, na verdade, está acostumado, né, Edson, trabalhar sob pressão. Mas esse ano foi muito inesperado. Porque, como eu estava esses dias no programa de Bem com a Vida lá do Deri, a gente até contou, vou fazer um resumo aqui. Ano passado, a gente estava numa busca, através da Lei Rouanet, de conseguir recursos para a Paixão de Cristo. Sim. Porque no finalzinho de 2024, a gente teve, através do Instituto Nanquim, que é lá de Indaiatuba, um instituto que o Robson Pestana fez uma ponte com a gente teve aprovado o nosso projeto para fazer a captação de recursos. E maravilhoso, seria o maior aporte da história, uma coisa que a gente nunca nem tinha sonhado. E aí rolou dessa oportunidade vir até nós, né? E nós passamos a tentar fazer a captação de recursos depois de um primeiro contato ali com os gestores municipais, aqui de Tietê, para ver se havia a possibilidade de abrir essas portas, mas foi muito complicado. Talvez pela nossa falta de experiência nesse setor da Lei Rouanet, enfim, a gente não teve êxito, né, para fazer essa captação. E porque a gente não conseguiu essas portas abertas, inclusive empresários. Nós vamos tentar novamente, então, quando isso acontecer, por favor, abram as portas, ouçam. Infelizmente, as pessoas estigmatizaram muito a Lei Rouanet, é importante pesquisar sobre o que significa e o quanto é importante isso para o artista, né, local, para os artistas que estão tentando ali, né, se estruturar, fazer suas pequenas, médias e grandes produções. Então, é muito importante a gente passar a entender o que é essa Lei Rouanet para que a gente tenha essa abertura. Então, ano passado, a gente não conseguiu e tinha desistido. A verdade é essa, a gente achou que esse ano, mais uma vez, a gente ia entrar em banho-maria, ia ficar nesse processo de pesquisa, de tentar, de buscar novamente para que acontecesse 2027. Foi aí que o primeiro contato do Daniel Moura veio. Ele disse, olha, o Daniel, que é o prefeito lá de Mirim, quer trazer a Paixão esse ano. Podemos conversar sobre isso? E aí uma luz se acendeu. Eu falei, como assim?
Foi no começo do ano, antes do carnaval ali, como assim? E aí, sabe quando o seu coração até dispara e a gente pensou, vai acontecer. A paixão tem possibilidade de acontecer. Isso me deixou muito feliz, inclusive, Daniel Moura, um abraço, muito obrigada pelas oportunidades sempre. Ele que foi Jesus, interpretou Jesus por tanto tempo na Paixão de Cristo, né? É um apaixonado pela Paixão de Cristo e, enfim, conseguiu essa porta aberta lá. E aí, em sequência, horas depois, o Felipe Fré mandou uma mensagem praticamente igual. Falou, olha, o prefeito quer a Paixão de Cristo aqui, o secretário de Cultura quer conversar, Felipe Melo, podemos conversar sobre isso? Eu falei, gente, aí um dia eu até perguntei para o Daniel, vocês se conversaram antes, tiveram uma reunião, sei lá, entre cidades? Não, foi realmente algo do universo para que a paixão acontecesse. A gente acredita muito nisso, que quando a paixão tem que acontecer, ela acontece, porque as coisas simplesmente acontecem. Por isso que isso vem reforçando, que é uma missão. A gente encara a Paixão de Cristo, para além da arte, para além de todas as mensagens, como uma missão que a gente quer levar, enquanto a gente aguentar, enquanto as pernas aguentarem, a gente está levando essa missão. E foi assim. Mas foi em cima, né? E aí veio o carnaval, e, obviamente todas as cidades ficam com foco nisso. E aí, quando finalmente todo o processo licitatório pôde acontecer e essa contratação teve sinal verde para poder acontecer, a gente começou a trabalhar, porque não tem como isso acontecer antes. As pesquisas da roteirista, ela já estava trabalhando antes. Perdeu. Né? O texto fica guardado ali para outro momento. Mas todos os outros precisam esperar esse sinal verde, porque senão são equipes, por exemplo, estúdio de gravação de áudio. Não tem como começar se a gente não tiver certezas, né? Uhum. Então tá essa correria louca, depois do carnaval até agora. Exatamente da quarta-feira de cinzas até a Páscoa, estaremos nessa correria maluca, mas que vale muito a pena. E falar em correria, gente, olha que legal, né? Assim, a companhia já está há 13 anos. Nós temos ali um figura ali que chama Luiz, né? Eu conversei com o Luiz e esse ano ele está com uma missão, assim, grandiosa, né? De fazer Jesus. Complexa. Vamos ouvir o que o Luiz nos contou um pouquinho de interpretar esse ano Jesus. Muito bem, minha gente, olha, que nem eu falo, nós não poderíamos deixar de conversar com ele, que é o ator principal dessa peça, dessa montagem, o nosso amigo aqui, o ator Luiz Xavier, que há muitos anos participa, mas este ano está interpretando aí o maior personagem, né? O maior ser de todos, que é Jesus. Sim, carregar o nome da peça é uma responsabilidade muito grande, né? Eu agradeço a confiança de Joyce e de Sofia, diretora e escritora, né? Para confiar esse papel tão importante, que elas têm uma dedicação muito grande para a Paixão de Cristo, né? Então, a confiança me deixa bastante lisonjeado. Mas assim, a confiança, mas há quantos anos já você trabalha no espetáculo, Luiz? Olha, eu entrei de surpresa em 2006, com uma procissão aqui em Jumirim, inclusive, e tomei gosto. Daí, em 2007, a gente já começou a fazer os trabalhos na sala, tentando fazer, na sala da Joyce, inclusive, fazendo todos os trabalhos de montagem de figurino, de cenários e objetos cênicos. Daí tomei gosto, comecei e estou aí desde 2006, mas 2007 aqui com a mesma galera. Quase nada, 20 anos. 20 anos é muito tempo e tenho a graça hoje de fazer o personagem título. E da onde você buscou a inspiração para que hoje, né, que nem você falou, é a minha primeira vez, estou muito graciado. Aonde você busca as suas inspirações, aonde você buscou a inspiração para compor esse personagem? Como ator, em todos os que vieram antes de mim, né, que é uma inspiração, eles fizeram um trabalho muito, muito bonito e eles também têm uma carga na minha interpretação hoje. Mais dos filmes e da própria história de Jesus mesmo, né, a pessoa, o homem Jesus, também é a maior inspiração que se pode ter, né? Bom, Luiz, eu vou deixar, ele estava aqui concentrado aqui, gente, estudando, eu vim aqui tirar ele do estudo. Faz parte, né? Essa parte também é importante, então tem que fazer, né?
Então vamos deixar aqui o convite aqui para o nosso público. Claro, claro. Então no dia 4 nada, olha aí só. Não. Você me confundiu Dia 3. nos bastidores, ele me confundiu dizendo 4. No dia 3, aqui em Jumirim, às 19h30, né, nesse campo de futebol, eu não sei, eu não me lembro o nome, mas tem no cartaz, dá uma olhadinha lá. E também no domingo em Tietê, né, no recinto da Fight, todo mundo conhece lá. Então fica aí o convite para vocês nas 20h30 lá em Tietê, no domingo. Aqui em Jumirim, aqui, entrada totalmente liberada, como Tietê também, né? Também. Entrada franca. Porém, Tietê, quem puder levar 1 quilo de alimento, né, para ajudar o Fundo Social. Social da cidade é muito importante, né? A gente fazer da Paixão de Cristo também um ato de solidariedade. Então, se vocês puderem, não é obrigatório, mas se puderem trazer 1 quilo de alimento, a gente agradece. É isso aí, quilo de alimento em Tietê, Jumirim, entrada franca. Tá? Como também Tietê. Luiz, obrigado, meu amigo. Sucesso pra você, boa sorte. E que nem nós falamos no teatro, merda. Merda. É pra nós, né? Pra nós. Valeu. Vamos voltar aí com a Sofia. Luiz, hein? Garota, olha. Será que ele vai bem? Eu acho que ele vai muito bem. Gente, eu tô participando. Sim, para quem não sabia, temos aqui um ator que está interpretando a parte vilanesca da história. É o menino mal, a turma do mal. Pois é. Né? E... O Luiz está sendo assim uma revelação, pode-se dizer, né? Apesar que ele é um ator muito bom, né? Mas longa estrada, mas assumir um personagem que não é fácil, né? Exatamente. Eu acho que eu acredito que pelo tempo que eu conheço o Luiz, esse é o maior desafio artístico da vida dele. É o maior desafio artístico da vida dele, na minha opinião. E assim, não é que seja assim, uma novidade ou algo assim que esteja ali, né, para ser apresentado ainda, porque ele já está no cartaz da apresentação do Tietê, mas teria alguma novidade assim esse ano no espetáculo que você pode nos contar assim, ou só quem for mesmo para ver? É claro que tem muita coisa que a gente vai deixar para surpreender no momento do espetáculo, né? Que esperamos que todos vocês, ou que a grande maioria de vocês compareçam. Realmente está um espetáculo incrível e temos muitas surpresas sempre, mas um diferencial desse ano é que nós estamos com uma cenografia um pouco mais robusta. Né, a gente, ano passado, quando a gente esteve nessa pausa da Paixão de Cristo, como eu disse na nossa primeira reunião na Oficina Cultural, esse ano com o elenco, a gente pode não estar apresentando a Paixão, mas ela está acontecendo nos bastidores. Né? E ano passado, por conta de estar nessa pausa, a gente foi até Santana de Parnaíba, que é uma das maiores que acontecem hoje no estado de São Paulo, no país, com certeza ela está ali no hall entre as maiores, são 15 mil metros de cenário, uma cenografia incrível, e a gente quis ir para Santana de Parnaíba justamente porque lá eles têm um cenário digno da época, né? O Edmilson Andrade, que é o diretor, a gente teve a oportunidade de falar com ele, inclusive eu tenho um vídeo disso, tá? Se precisar. Mas ele falou sobre toda a pesquisa que ele fez para a cenografia ali. Ele teve a oportunidade de estar nas localidades históricas por onde Jesus passou e ele foi fazer uma pesquisa em loco, né? Ele teve a oportunidade de ver maquetes, enfim, porque era um sonho dele, né? Fazer esse cenário fiel ao que era na época. E, obviamente, a nossa Paixão de Cristo é uma Paixão de Cristo itinerante, é sempre bom lembrar, né? Então, obviamente, a gente se sentiu inspirado, a gente se sentiu tocado por aquela cenografia toda. O Edmilson, generosamente, ele nos convidou a fazer parte do elenco no dia seguinte, a gente foi assistir um dia e a gente participou no dia seguinte, e ele pediu para a Líbia Rossi, que é uma das assistentes dele, nos levar por todos os bastidores e conhecer o que era aquela cenografia por trás. Foi generoso demais, e aquilo também ensina, né? Eu costumo falar que a Paixão de Cristo é uma escola, todas as paixões de Cristo são uma escola, e a nossa também não é diferente, né? E ali a gente teve uma aula também, né, nessa questão cenográfica e tudo mais, e a nossa é itinerante,
não tem como o cenário ser gigantesco, mas tem como ele ser tem como ele ser grande. Esse ano ele está maior, né? O André Christen, que é o responsável pela cenografia, na maioria das vezes ele é responsável por toda essa parte de carpintaria, né? E ele fez o projeto, ele desenhou esse projeto todo. Não tem nada a ver com o de Santana, mas assim é mais a inspiração de estrutura, as ferragens por trás, a questão de madeiramento, que deu para dar uma boa inspirada ali. E ele fez o que estava no coração dele ali, desse cenário, e desenhou um cenário lindo, Edson. Lindo, tanto para o Sinédrio, quanto para o Palácio de Herodes, para a Fortaleza Antônia de Pilatos, uma casa que serve tanto para Lázaro, Maria, enfim. São 4 palcos, 4 cenários, inclusive, que vocês vão adorar tirar foto neles depois do espetáculo. Então, essa é a maior novidade para esse ano, além da gente ter aumentado os soldados da cavalaria. Então, tem mais soldados na cavalaria esse ano. Gente, eu vou interromper a diretora, porque senão ela vai contar todo o espetáculo. O Luiz está ali, ó, atrás, ali, ó, falando, para. Mas é brincadeira. Pode contar. É que vocês têm que ir lá para ver, né? Vocês têm que ir lá para ver. Mas essas são as maiores novidades desse ano, assim. E só aproveitando, eu queria mandar um grande abraço a todas as pessoas que fazem com que esse espetáculo seja possível, Edson. Eu sei que a gente já está arrumando... Quantas pessoas ao total no elenco? Olha, hoje nós estamos com quantas, assim, no elenco ao total, número total? A gente está com 80 pessoas e contando. 80, 85. 85 pessoas e contando, mas arredondando para baixo 80, contando. Pode ser que chegue no final aí com mais pessoas, mas por enquanto entre atores e figurantes, voluntários também, 85 pessoas. Mais a equipe técnica são 100 pessoas, mais ou menos. E, inclusive, eu quero mandar um beijo para a equipe técnica que faz com que esse espetáculo seja possível. O Daniel Silva, da Music Eventos, que vai fazer todo o som e iluminação. Quero mandar um abraço também para o Roberto, o Ito e o Fernando, que são do estúdio Fractal, lá de Serquilho, que foram responsáveis por toda a parte de gravação de áudio. Mandar um abraço para Nelson Neto, meu irmão, e que é responsável pelas técnicas verticais, que está chegando hoje, inclusive, dia 31, está chegando hoje, mais ou menos, para fazer as técnicas verticais do espetáculo, que é aquela parte do enforcamento, de Judas, mesmo a ascensão de Jesus. E o André Christen da cenografia, o Kaique Atlan, que está ajudando em toda essa parte da cenografia, Lucas Rojas, Alan Araek, que está fazendo essa parte também da técnica, Joyce Monteiro, que além de roteirista é produção. Então nós temos essas pessoas aí, o Sidney Monteiro, que está... O Sidney, ele, além de ser também ator, inclusive assim, todo mundo é ator e produção, tá? Mas além de estar atuando, ele está sendo um grande apoio, um apoio essencial, cedendo o galpão, cedendo espaço e também ajudando com a mão na massa em muitos momentos. O ator que está interpretando Jesus também não fica de fora, tá? Ele também está tendo que fazer as correrias nesses bastidores, que inclusive tem vários vídeos aí para vocês verem nas nossas redes. E é isso, tem muita gente. Estou esquecendo alguém? Não sei. Qual que é o Instagram mesmo da companhia, para o pessoal ir acompanhando também os bastidores? Perfeito. Ó, a nossa companhia ainda é pequenininha no Instagram, então todos os seguidores serão bem-vindos, tá? Para acompanhar é só seguir lá, @Cia Palavra de Arte. Cia Palavra de Arte. Muito bem. Gente, esse foi o nosso bate-papo hoje aqui com a nossa diretora do espetáculo. Então, sexta-feira agora, né? Dia 3, está todo mundo intimado para ir até Jumirim. Se você não é de Jumirim, se é de Laranjal, Maristela, Tietê, região, enfim, de estado, Brasil, pode comparecer lá em Jumirim, né? Isso, sexta-feira, dia 3 de abril, às 19h30. Vai acontecer lá no Estádio Municipal. Vai ser bem ali no campo de futebol. Nossa cenografia vai estar toda ali. Então, convidamos todos vocês. A entrada é gratuita,
tá? Tem arquibancada, vão ter cadeiras também, mas chegue cedo para você poder pegar um bom lugar, tá? Não deixa para chegar às 7h30, chega um pouco antes para escolher o seu lugar de preferência. Inclusive, muito obrigada. A Paixão de Cristo lá em Jumirim é uma realização da Prefeitura de Jumirim. Então, obrigado ao prefeito Daniel, obrigado ao secretário Daniel e toda a equipe. E no domingo de Páscoa... Dia 5. Isso, dia 5 de abril, acontece em Tietê, lá no Centro de Exposições e Eventos Luiz Uliana, mais conhecida como FAIT, popularmente, a partir das 20h30. A entrada também é gratuita, porém, aqui em Tietê, a gente está com uma parceria, né, com o Fundo Social de Solidariedade. Então, estamos aí arrecadando 1 quilo de alimento, que é totalmente opcional, tá? É opcional. Se você sentir no coração de levar 1 quilo de alimento, toda a alimentação, todo alimento que a gente conseguir ali vai ser totalmente revertido para o Fundo Social de Solidariedade, que é uma parceria que a gente tem com a Dani também, que está fazendo um trabalho incrível à frente do Fundo Social. Também agradeço ao nosso prefeito, Júnior Regonha, porque aqui em Tietê a realização é da Prefeitura Municipal de Tietê. Então, obrigada, Júnior, toda a equipe da Secretaria de Cultura, Felipe Melo, Heraldo, que está fazendo toda a correria com a gente nesses bastidores, está na luta junto. Quero agradecer também ao Felipe Fré e toda a equipe, porque se eu fosse citar todo mundo, eu vou ser injusta. Então, sintam-se todos abraçados e agradecidos. É isso aí, minha gente. Então, ó, anotado, tem que colocar na agenda, vocês têm que comparecer, porque o gordinho aqui vai ficar muito feliz também com a presença de todos. Né? Então, dia 4, Jumirim, dia 5, Tietê, dia 3. Eu não falei eu falei dia 4? Você está me confundindo. 4 é bastidores e montagem. Então vamos lá. Então, todo mundo está aí nos assistindo. Dia 3, Jumirim, dia 5 aqui em Tietê. Quem quiser levar ovo de Páscoa também pro elenco, nós aceitamos no domingo. Né? Tamo junto, Adoro. Né, diretora? Chocolate meio amargo. Né? Vamos fazer a lista agora. Muito obrigado, Sofia. Eu que agradeço, Edson, e até mais. Até aos palcos. Tchau. Edson TV Marte é papo reto. Assiste lá que o clima é certo. Web TV Marte, de Tietê para o mundo.